Bom, pessoal, dando prosseguimento aí na nossa matéria sobre transistor bipolares, então agora a gente vai ver na prática, né, como que a gente identifica aí e faz o teste nesse tipo de componente. Então estou aqui com o meu multímetro, né, ele está desligado aqui. Aqui eu tenho alguns transistores, né, para a gente poder fazer o teste, né. Primeiramente aí você vai ter que testar, né, os contatos dele aqui para poder descobrir qual que é, né, a base, o coletor e o emissor, né? Então você conseguindo descobrir qual que é a base, o coletor e o emissor, né, você faz o teste, né, para verificar aí se o componente está perfeito ou não, né, em bom funcionamento, e depois você faz o teste aí do ganho do transistor, né, para saber aí quantas vezes a corrente entre o coletor e o emissor, né, quantas vezes é maior do que a corrente de base. Então a gente faz esse teste aí de ganho, né, que é o HFE. Então aqui eu vou ligar primeiramente aí o nosso multímetro, né, vou colocar na escala de diodo, né. Como vocês já estudaram aí na teoria, né, o transistor entre a base e o coletor, né, é como se fosse um diodo, e entre a base e o emissor, né, como se fosse outro diodo. Então, num transistor NPN, então ele tem que a base vai ser positiva, então a ponta de prova aqui, né, na base vai ser o positivo, né, então ele tem que conduzir aí entre a base e o emissor, né, e a base e o coletor. Então o NPN, né, considera-se aí o P como sendo positivo, então a base vai ser positiva, né? Em um transistor PNP, então o N vai ser de negativo, né? Então a base vai ser negativa, então ele tem que conduzir entre a base e o coletor, né, e a base e o emissor. E entre o coletor e o emissor, né, se você inverter, tanto faz aí as pontas de prova positiva ou negativa, ele não pode conduzir, né, entre o coletor e o emissor. Então o transistor ele conduz, né, sempre da base para o coletor e da base para o emissor. Então você consegue distinguir aí se ele é NPN, ou PNP. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz teste. Então tem um transistor aqui, ó. Então a princípio eu não sei, né, qual que é o contato dele aqui, ó, né, qual das perninhas aqui, né, é a base, o coletor e o emissor. Então não sei se a base é o meio, se a base, né, é aqui do lado esquerdo ou do lado direito, né? Se você não tiver aí o datasheet do componente, você não consegue descobrir assim somente olhando, né? Porque não vem indicando aqui no componente qual que é a base, o coletor e o emissor. Então se você pegar uma placa de um celular também, você não vai conseguir distinguir aí olhando para o componente, né, qual que é as pernas deles aí, o contato dele, né? Então você primeiramente aí pega, né, o transistor. Então aqui tanto faz o teste fora da placa, né, e na placa também desenergizada. Então você consegue fazer esse tipo de teste. Então você coloca aqui o multímetro em escala de diodo, né, porque ele vai, né, conduzir uma pequena tensão, né, nas pontas de prova. Então primeiramente aí, como eu não sei, então eu vou colocar aqui, ó, o negativo aqui em qualquer parte, né, ponta de prova negativa, e vou fazer o teste aqui nas outras pontas para ver se ele vai aparecer alguma coisa lá no visor. Então pode ver que aqui já conduziu, ó. Então o positivo aqui, né, e o negativo na última aqui, ó. Então pode ver que ele já apareceu lá, já me deu um valor, né, ó, 734 milivolts, né, porque esse valor que aparece aqui no multímetro né, escala de diodo é volts, né, então vai ser 734 milivolts, né, ele aparece aqui em milivolts, né. Há multímetros aí, principalmente os automáticos, que iria aparecer 0,734, né, aí é em volts. Como aqui ele não tem o 0, então vai ser milivolts. Então apareceu 734 milivolts.
Só que mesmo assim eu não consigo saber se a ponta preta aqui, que está desse lado, né, é a base, ou se é a vermelha que é a base do lado de cá, né? Porque se ele conduziu, então um dos dois lados são a base. Então agora eu vou pegar, vou deixar a ponta vermelha desse lado e vou colocar a preta no meio. Olha lá, ele conduziu. Ó, 731 milivolts, 730 milivolts. Então se ele conduziu, né, com o vermelho do lado direito aqui, né, ele conduziu com a ponta preta negativa no meio, né, e a ponta preta aqui no extremo, então quer dizer que a base é onde está o vermelho, né? Se a base está em vermelho, então quer dizer que esse transistor aqui ele é NPN, né? Porque esse P que tem no meio aí é NPN, esse P é de positivo, então esse P aí é da base. Então quer dizer que a base esse primeiro contato do lado direito é a base, né? E o transistor é do tipo NPN, né? Então a base dele é positiva, beleza? Então eu consegui fazer o teste aqui, já descobri qual que é a base, né? E para a gente descobrir qual que é o coletor e o emissor, geralmente o coletor, né, ele aparece uma tensão menor do que o emissor, né? Porque o coletor está entrando a tensão, né, no transistor. Então o emissor está saindo. Então sempre o emissor aí, o valor é maior do que o coletor. Então vou colocar no primeiro aqui, né, para a gente poder ver quanto que dá. Ó. Então tá 736 milivolts. Então vou colocar na do meio agora. Ó, 731 milivolts. 730 milivolts. Então a do meio está menor. Ó, e a de fora aqui do lado esquerdo está maior. Então o coletor vai ser a do meio. Então vai ser base, do meio coletor e a última aqui emissor. Beleza? Então é assim que a gente faz o teste. Então se eu pegar aqui, já que é do meio aqui, né, é o coletor e esse aqui é o emissor, então não pode conduzir entre o coletor e o emissor, não pode conduzir, né? Porque ele não há um diodo aí interligado, então ele não pode conduzir. Então vou fazer o teste aqui, ó, né, relando do meio, ó, que é o coletor do meio e o emissor, ó, não pode conduzir. Então se você inverter também as pontas de prova aqui, ó, ele não pode conduzir também. Então ele não pode conduzir tanto do coletor para o emissor quanto do emissor para o coletor. Ó, não está conduzindo. Então quer dizer que esse transistor ele está bom, né? Ele está perfeito, que ele não conduziu, né, do coletor para o emissor ou do emissor para o coletor. E sim ele conduziu da base para o emissor, né, e da base para o coletor. E como a base é positiva, então ele é do tipo NPN. Então trata-se aí de um transistor NPN com a base aqui do lado direito, coletor e o emissor, né? E ele está perfeito, beleza? Então agora a gente vai testar esse outro aqui para ver se ele é do tipo NPN ou PNP. Então vamos lá. Eu vou abrir um pouco mais aqui para facilitar. Então vou colocar do mesmo jeito, ó, vermelho. Né? Primeiramente eu vou medir aqui, ó, na última, ó. Não apareceu nenhum valor, né? Agora na do meio, ó, também não apareceu. Então eu vou inverter aqui as pontas de prova. Então vou passar aqui o negativo para cá, né? Isso aqui você vai fazer na placa também, né? Só que na placa não precisa essa dificuldade toda aqui, porque você já vai com a ponta de prova lá e rela, né? Então essa dificuldade de ficar segurando. Ó, então aqui, ó, com a ponta preta do lado direito, né, e a vermelha no meio, eu consegui fazer uma medição aí de aproximadamente aí 714 milivolts. Então agora eu vou relar a ponta vermelha aqui também no extremo aqui, ó. Olha lá, ó, conduziu também. Então se conduziu aqui, conduziu no meio,
Então quer dizer que a base é essa primeira aqui, né? Igual aquele lá, só que ao contrário, né? Agora a ponta de prova preta aqui, ó, que está na base. Então se a ponta de prova preta está na base, então quer dizer que esse transistor aqui é PNP, né? Porque o N é de negativo. Então o N sendo negativo, que é a base, então ele é PNP. Então a gente vai ver qual que é o coletor e o emissor, né? Então eu já descobri que ele é PNP. Então vamos fazer a medição aqui. Ó, 715 milivolts, né? 714. Então agora vamos medir aqui, ó. Ela pode ver que deu bem mais, ó, 724. Então aqui é o coletor, porque tá menor aqui, a tensãozinha que aparece aqui é menor. Então aqui é o coletor e aqui é o emissor. Beleza? Então já descobri aqui que base do meio, ó, coletor, do lado esquerdo aqui, emissor, né? E já também fiz o teste entre a base e o coletor, entre a base e o emissor, está conduzindo perfeitamente. Então agora eu vou fazer entre o coletor e o emissor, né? E ele não pode conduzir. Se ele conduzir, o transistor aí está ruim, né? Está com fuga. Ó, não conduziu. Então vou inverter as pontas de prova aqui para ver se vai conduzir. Ele não pode conduzir aí entre o coletor e o emissor, mesmo invertendo as pontas de prova, não conduziu. Então quer dizer que esse transistor aqui está perfeito, pessoal, né? Perfeitinho. Eu tenho esses outros aqui, né? Também é a mesma coisa. A gente consegue fazer o teste, né? E a gente descobrir aí qual que é o coletor, qual que é a base. Bom, não conduziu. Vou inverter aqui para ser mais rápido. Ó, tá vendo? Eu fiz a medição, não conduziu em nenhum. Então agora eu vou pôr no meio aqui. Pode ser que a base seja o meio. Ó, conduziu. Agora vamos ver se eu vou relar aqui no último. Ó, conduziu. Então quer dizer que esse aqui, o meio, é a base, né? E ele tá com a ponta de prova preta aqui, ó, negativo. Então ele é do tipo PNP, né? Porque a base aqui do meio é o N e é negativo. Beleza? Então assim que a gente faz o teste aí no transistor, né? Aí você consegue já saber também qual que é o coletor e emissor. Então, ó, 822. Vamos ver o último aqui. Ó, 812. Então esse aqui é o coletor, né? Se a base é o meio, esse é o coletor. Esse é o emissor, porque ele tá, né, parecendo uma tensão maior. E esse aqui é uma tensão menor. Então vamos ver aqui entre o coletor e o emissor. Ó, ele não pode conduzir. Se ele conduzir, ele está ruim. Então ele não conduziu. Beleza, pessoal? Então tem vários outros aqui, né? Então vocês peguem aí os transistores, né? Faz esse teste aí, né? Que vocês vão ver que vai treinando, que na hora que vocês colocar em prática aí no celular, né? Que vocês observarem aí para fazer o teste, né? Analisando, né? Para ver se é um transistor ou não, né? Porque tem componentes aí na placa de um celular ou do tablet, que às vezes dificulta porque ele não tem código, né, impresso no corpo. Então você não sabe se trata de um transistor, se é um JFET, um MOSFET, se ele é um diodo, né? Às vezes ele parece um transistor, mas internamente é diodo Zener. Então não dá para você saber. Então se você fazendo esse tipo de teste aqui, você consegue distinguir aí qual que é o transistor e qual que não é, né? E agora aqui a gente vai ver, para a gente poder saber o ganho dele, né? Qual que é o ganho, né? Quantas vezes a corrente entre coletor e emissor, né, é maior do que a corrente de base. Então aqui a gente vem aqui no multímetro, a gente vai colocar aqui, ó, tem essa escala HFE,
né, que é o ganho do transistor. Pode ver que tem aqui, ó, NPN e PNP, né? Como eu disse para vocês, esse primeiro aqui ele é do tipo NPN, se eu não me engano. Então vai ser aqui, ó, a base, coletor e o emissor, né? Então você vai aqui, ó, vamos ver se ele é NPN ou PNP. Então vou colocar aqui NPN. E como eu sei que esse primeiro aqui é a base e o do meio é o coletor, que eu descobri, né? Então você vem aqui e coloca, ó, base, ó, o do meio aqui coletor e o emissor. Então você vai enfiar aqui nos buraquinhos aqui, ó. Olha lá, pode ver que ele já marcou, ó, o transistor tá lá, ó. Então pode ver que ele é do tipo NPN, né? E ele marcou aqui 201 de ganho, né? O HFE. Então a corrente aí entre o coletor e o emissor, né, praticamente 200 vezes maior do que a corrente de base. Beleza? Então assim que a gente faz o teste, né? Deixa eu colocar o outro aqui para a gente ver, que agora o outro é o PNP. Então você muda para PNP. Então esse primeiro aqui é a base, do meio coletor e o emissor. Então o ganho desse aqui já é menor do que o desse, né? Esse é de 200 HFE, né, o ganho dele. Então o HFE desse aqui, que é o ganho dele, já é 121. Então a corrente entre coletor e emissor é 121 vezes maior do que a corrente de base, né? A corrente aplicada na base. Beleza? Então essa aí é a nossa aula prática sobre transistor, né? Como que a gente faz para descobrir qual que é a base, coletor e emissor, né? Se ele é do tipo NPN ou PNP, né? E fazer o teste aí para ver se ele está funcionando perfeitamente, não está com defeito, né? Ou alguma, né, fuga aí, corrente de fuga, né? E também através do multímetro você consegue saber o ganho, né? Que é quantas vezes aí, né, a corrente coletor e emissor é maior do que a corrente de base. Beleza? Então até a próxima aula aí, pessoal, né, que a gente vai ver sobre JFET, né, e o MOSFET. Valeu, até mais aí, obrigado.